Você já parou para pensar no impacto que suas palavras têm sobre sua própria mente? Não estamos falando apenas do que você diz aos outros, mas principalmente do que você diz a si mesmo. Augusto Cury, psiquiatra, pesquisador e autor de obras que transformaram milhões de vidas, afirma que a forma como nos comunicamos pode ser uma ferramenta de cura ou uma arma de autossabotagem. E é exatamente isso que você vai descobrir agora. Como mudar sua vida em apenas 5 dias, começando pela forma como você fala. Não se trata de mágica, nem de frases prontas de autoajuda. Trata-se de ciência emocional, de psicologia aplicada, de neuroplasticidade. O cérebro humano é moldável. Ele responde aos estímulos que recebe. E as palavras são um dos estímulos mais poderosos que existem. Quando você fala, você ativa circuitos mentais. E esses circuitos podem gerar paz ou caos, equilíbrio ou ansiedade, força ou fragilidade. Tudo depende da qualidade da sua linguagem. Durante 5 dias, você será convidado a fazer um experimento transformador. Substituir frases negativas, limitantes e destrutivas por afirmações conscientes, construtivas e fortalecedoras. E não é apenas sobre repetir frases bonitas, é sobre reeducar sua mente, é sobre ensinar seu cérebro a interpretar a vida com mais lucidez, mais leveza, mais sabedoria. Vamos começar com um exemplo simples. Imagine que você está diante de um desafio e diz: "Eu não consigo lidar com isso." Essa frase, aparentemente inofensiva, ativa áreas do cérebro ligadas à impotência, ao medo e à desistência. Agora, imagine que você diga: "Eu estou aprendendo a lidar com isso." Essa nova frase ativa áreas ligadas à resiliência, à criatividade e à superação. A diferença é sutil na linguagem, mas gigantesca no impacto cerebral. Augusto Cury chama isso de alfabetização emocional. É como ensinar sua mente a ler a vida com outros olhos. E essa leitura começa pela fala, porque a fala é o reflexo da mente. E quando você muda o reflexo, você muda a origem. Você muda a estrutura do pensamento. Você muda a forma como interpreta o mundo. Durante esses 5 dias, você vai perceber que sua energia muda, que as pessoas ao seu redor reagem diferente, que você começa a se sentir mais forte, mais centrado, mais lúcido, porque a fala consciente não apenas transforma o ambiente, ela transforma você. E essa transformação é percebida em cada gesto, em cada escolha, em cada silêncio. A psicologia cognitiva mostra que o cérebro não distingue entre realidade e imaginação quando exposto a estímulos verbais. Ou seja, quando você diz "eu sou capaz", seu cérebro começa a agir como se isso fosse verdade. E quanto mais você repete, mais essa verdade se consolida. É assim que se constrói autoconfiança. É assim que se cura a ansiedade. É assim que se transforma a vida. Mas atenção, não basta repetir mecanicamente. É preciso sentir. É preciso acreditar. É preciso se envolver emocionalmente com cada frase, porque é o sentimento que dá força à palavra. É a emoção que transforma o som em impacto, e quando você fala com verdade, seu cérebro responde com transformação. Durante esses 5 dias, você vai se tornar seu próprio terapeuta. Vai usar a fala como ferramenta de cura. Vai perceber que não precisa de grandes mudanças externas. Precisa de pequenas mudanças internas, feitas com consistência, com consciência, com coragem. E ao final desses 5 dias, você não será mais o mesmo. Sua mente estará mais organizada, seu coração estará mais leve, sua vida estará mais clara, porque você terá aprendido a falar com sabedoria, a falar com propósito, a falar com poder. Vamos aprofundar esse conceito. A linguagem que usamos diariamente é como um software que programa nosso cérebro. Se você vive dizendo "eu sou um fracasso", "nada dá certo para mim", "eu sou ansioso demais",
está instalando códigos mentais que reforçam exatamente esses estados. Mas se você começa a dizer, eu estou aprendendo, eu sou capaz de melhorar, eu mereço viver com equilíbrio, está reprogramando sua mente para uma nova realidade. A neurociência chama isso de neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar, de criar novas conexões, de mudar sua estrutura funcional com base nos estímulos que recebe. E a fala é um dos estímulos mais poderosos. Quando você muda a forma como fala, você muda a forma como pensa. E quando muda a forma como pensa, muda a forma como sente. E quando muda a forma como sente, muda a forma como vive. Augusto Cury desenvolveu o conceito de gestão da emoção, que é a capacidade de administrar pensamentos, sentimentos e comportamentos de forma consciente. E a base dessa gestão começa pela linguagem, porque é pela linguagem que você acessa e organiza seus conteúdos internos. É pela linguagem que você constrói ou destrói sua autoestima. É pela linguagem que você se aproxima ou se afasta da sua essência. Durante esses 5 dias, você vai praticar frases como: eu escolho manter a calma mesmo diante do caos. Eu sou maior do que os meus medos. Eu estou aprendendo a lidar com minhas emoções. Eu mereço viver com equilíbrio e paz. Eu sou capaz de transformar minha realidade. Essas frases não são mágicas. São ferramentas. Ferramentas que ativam circuitos mentais ligados à inteligência emocional, à resiliência, à autoestima. E quanto mais você usa, mais esses circuitos se fortalecem. É como exercitar um músculo. A repetição consciente cria força, e essa força se manifesta na forma como você vive. A psicologia positiva mostra que pessoas que usam linguagem construtiva têm mais chances de desenvolver bem-estar emocional, relacionamentos saudáveis e desempenho profissional elevado. Porque a linguagem molda a percepção, e a percepção molda a realidade. Quando você muda a forma como fala, muda a forma como vê o mundo. E quando muda a forma como vê o mundo, muda a forma como vive nele. Essa prática de 5 dias é um convite à transformação. Não exige dinheiro, nem tempo excessivo, nem técnicas complexas. Exige apenas consciência, presença e vontade de mudar. E essa mudança começa agora, com a escolha das palavras que você vai usar a partir de hoje. Você quer mudar sua vida? Então comece pela forma como você se expressa. Não há transformação sem mudança de linguagem. E não estamos falando de vocabulário sofisticado, mas de uma fala que reorganiza sua mente. Augusto Cury não propõe frases mágicas. Ele propõe uma reprogramação emocional baseada em ciência, e isso começa com a forma como você se comunica com você mesmo. Durante esses 5 dias, você vai aplicar um protocolo verbal que ativa áreas específicas do cérebro ligadas à resiliência, à inteligência emocional e à tomada de decisão. A cada frase que você escolhe conscientemente, você está treinando seu cérebro para responder com mais equilíbrio diante dos desafios. Isso não é teoria, é prática neurocientífica. Vamos direto ao ponto. O cérebro humano é uma máquina de interpretação. Ele não reage ao que acontece, mas ao que você diz sobre o que acontece. Se você diz, isso é insuportável, seu cérebro ativa o sistema de alerta, libera cortisol e prepara seu corpo para o estresse. Se você diz, isso é difícil, mas eu posso lidar, ele ativa o sistema de adaptação, libera dopamina e fortalece sua capacidade de enfrentamento. A fala é um gatilho químico. Cada palavra que você escolhe dispara uma reação bioquímica, e essa reação molda seu estado emocional. Por isso, falar com consciência é mais eficaz do que qualquer técnica de controle emocional. Você não precisa lutar contra seus sentimentos. Você precisa mudar os comandos que os ativam. Durante esses 5 dias, você vai usar frases que funcionam como códigos mentais. Por exemplo, eu sou o autor da minha história.
Eu escolho responder com sabedoria. Eu não sou refém das circunstâncias. Eu tenho recursos internos para lidar com isso. Eu sou maior do que o problema. Essas frases não são motivacionais. Elas são funcionais. Cada uma ativa uma rede neural específica. E quanto mais você repete, mais essas redes se fortalecem. Isso é neuroplasticidade em ação. Você está treinando seu cérebro para operar em um novo padrão emocional. Agora, vamos falar de um ponto que poucos abordam: a linguagem interna. O que você diz quando ninguém está ouvindo? Essa é a fala mais poderosa de todas, porque ela não passa por filtros sociais. Ela vai direto para o núcleo da sua identidade, e é aí que mora o perigo, ou a cura. Se sua linguagem interna é sabotadora, você vive em estado de alerta. Se é fortalecedora, você vive em estado de construção. A diferença entre uma mente ansiosa e uma mente equilibrada está na qualidade da conversa interna. E essa conversa é moldada pelas palavras que você escolhe. Durante esses 5 dias, você vai observar sua linguagem interna com atenção cirúrgica. Vai identificar frases como "eu sou um fracasso", "eu não consigo", "eu sou um problema", e vai substituí-las por afirmações conscientes. Não para se enganar, mas para se reeducar. A psicologia comportamental mostra que o cérebro responde melhor à repetição do que à lógica. Ou seja, não adianta saber que você é capaz. Você precisa repetir isso até que seu cérebro aceite como verdade. E essa repetição precisa ser emocionalmente envolvida. Não basta dizer, é preciso sentir. Por isso, cada frase que você usar nesses 5 dias deve ser dita com intenção, com presença, com envolvimento. Você não está apenas falando, está reprogramando, está redesenhando os caminhos neurais que definem sua forma de pensar, sentir e agir. Outro ponto essencial: a fala também molda sua identidade social. A forma como você se comunica com os outros define como eles te percebem. E essa percepção influencia diretamente suas relações, suas oportunidades e sua autoestima. Se você vive se diminuindo, se desculpando, se justificando, está ensinando os outros a te verem como alguém frágil. Se você fala com firmeza, com clareza, com respeito, está ensinando os outros a te respeitarem. Durante esses 5 dias, você vai praticar uma comunicação externa assertiva. Vai parar de usar frases como "desculpa incomodar", "acho que estou errada", "não sei se posso dizer isso". E vai começar a usar frases como "gostaria de compartilhar uma ideia", "tenho uma sugestão", "posso contribuir com isso". Essa mudança sutil transforma sua imagem social. E essa imagem influencia diretamente sua autoconfiança. Augusto Cury fala sobre o poder da consciência crítica. E essa consciência começa pela linguagem. Quando você fala com clareza, você pensa com clareza. Quando você pensa com clareza, você age com precisão. E quando age com precisão, você constrói resultados consistentes. Durante esses 5 dias, você vai perceber que sua mente responde com mais organização, que suas emoções se tornam mais estáveis, que suas decisões se tornam mais estratégicas. Porque você está operando em um novo sistema de linguagem, um sistema que fortalece, que organiza, que transforma. E não se trata de fingir otimismo, trata-se de escolher uma linguagem que te empodera, que te devolve o controle, que te reconecta com sua força interior, porque a fala não é apenas som, é direção. E quando você muda a direção da sua fala, muda o destino da sua vida. Você já percebeu que a forma como você fala determina o tipo de energia que você carrega? Não é exagero. A linguagem molda o estado emocional, a postura corporal, a forma como você se relaciona com o mundo. E quando Augusto Cury propõe que você fale de forma consciente por 5 dias, ele está oferecendo uma ferramenta de reorganização mental profunda. Não é sobre parecer positivo, é sobre se tornar lúcido.
Vamos direto ao ponto. A fala é um espelho da mente. Se sua mente está em desequilíbrio, sua linguagem será confusa, agressiva, defensiva ou derrotista. Se sua mente está organizada, sua fala será clara, firme, empática e estratégica. E essa organização não acontece por acaso, ela é treinada. E o treino começa com a escolha das palavras. Durante esses 5 dias, você vai aplicar um protocolo verbal que não apenas melhora sua comunicação, mas altera sua estrutura emocional. Isso acontece porque a linguagem ativa circuitos cerebrais específicos. Frases como "eu sou capaz", "eu escolho manter a calma", "eu estou aprendendo com isso", ativam o córtex pré-frontal, responsável pelo raciocínio, pela tomada de decisão e pelo controle emocional. Por outro lado, frases como "isso é um desastre", "eu não aguento mais", "tudo dá errado comigo", ativam a amígdala cerebral, que dispara o sistema de alerta, gerando ansiedade, medo e impulsividade. Ou seja, a forma como você fala determina qual parte do seu cérebro vai comandar suas ações. E isso é neurociência, não opinião. Augusto Cury fala sobre o eu como gestor da emoção. Isso significa que você pode assumir o controle da sua mente, desde que aprenda a usar ferramentas adequadas. E a fala é uma dessas ferramentas. Ela não é apenas expressão, é direção. Cada frase que você escolhe é uma seta apontando para um estado emocional específico. Durante esses 5 dias, você vai perceber que sua fala começa a se tornar mais estratégica. Você não vai mais reagir por impulso, vai responder com consciência. Vai substituir frases automáticas por afirmações intencionais. E essa substituição vai gerar uma mudança perceptível na sua energia, na sua postura e na forma como os outros te percebem. Vamos a um exemplo prático. Imagine que você está diante de uma crítica. Sua resposta automática seria: "eu sou sempre criticado, ninguém me entende". Essa frase ativa o sistema de defesa, gera tensão muscular, acelera os batimentos cardíacos e prepara o corpo para o conflito. Agora, se você diz: "essa crítica é uma oportunidade de crescimento, vou refletir sobre ela", você ativa o sistema de adaptação, reduz o estresse e aumenta a capacidade de aprendizado. Essa mudança não é apenas psicológica, é fisiológica. Seu corpo responde à sua fala, sua respiração muda, sua postura muda, seu olhar muda, e tudo isso influencia diretamente sua performance, sua saúde e sua qualidade de vida. Durante esses 5 dias, você vai perceber que sua fala começa a influenciar seu ambiente. As pessoas ao seu redor vão reagir diferente. Vão te ouvir com mais atenção, vão te respeitar mais, porque sua linguagem estará alinhada com sua verdade. E essa verdade é magnética. Outro ponto essencial. A fala também influencia sua memória emocional. Quando você repete frases negativas, está reforçando lembranças dolorosas. Quando você usa frases conscientes, está criando novas memórias de superação. E essas memórias moldam sua identidade. Você não é o que aconteceu com você. Você é o que você diz sobre o que aconteceu. Augusto Cury afirma que a mente humana é como um jardim. Se você planta palavras tóxicas, colhe sofrimento. Se planta palavras conscientes, colhe equilíbrio. E durante esses 5 dias, você vai plantar frases que geram paz, força e lucidez. Vai regar sua mente com afirmações que constroem, que organizam, que curam. Vamos aprofundar com frases que você pode usar. Eu sou responsável pela forma como escolho reagir. Eu posso aprender com cada erro. Eu mereço viver com dignidade emocional. Eu sou capaz de construir relações saudáveis. Eu escolho me libertar de padrões que me limitam. Essas frases não são apenas palavras. São comandos. Comandos que ativam redes neurais ligadas à autoestima,
a empatia e a inteligência emocional. E quanto mais você repete, mais essas redes se fortalecem. É como criar trilhas novas em uma floresta. No início é difícil, mas com o tempo se torna o caminho principal. Durante esses 5 dias, você vai perceber que sua mente começa a operar em outro nível. Vai se tornar mais observadora, mais estratégica, mais compassiva. Vai parar de se julgar, de se punir, de se sabotar. Vai começar a se acolher, a se fortalecer, a se respeitar. E tudo isso começa com a fala. A psicologia positiva mostra que pessoas que usam linguagem construtiva têm mais chances de desenvolver bem-estar emocional, relacionamentos saudáveis e desempenho profissional elevado. Porque a linguagem molda a percepção, e a percepção molda a realidade. Quando você muda a forma como fala, muda a forma como vê o mundo. E quando muda a forma como vê o mundo, muda a forma como vive nele. Essa prática não exige esforço excessivo, exige atenção, exige presença, exige vontade de mudar. E essa mudança começa agora, com a escolha das palavras que você vai usar a partir de hoje. Você quer resultados reais? Então precisa entender que a fala consciente não é um truque, é uma estratégia de reprogramação mental. E nesta etapa, vamos direto ao que funciona. Nada de frases genéricas, nada de promessas vazias. Vamos falar de como a linguagem afeta sua tomada de decisão, sua capacidade de liderança e sua habilidade de lidar com conflitos. Augusto Cury afirma que a mente humana é treinável e o treinamento começa pela forma como você se expressa. Quando você fala com clareza, você pensa com clareza. Quando você pensa com clareza, você age com precisão. E quando age com precisão, você constrói resultados consistentes. Isso é gestão emocional aplicada. Durante esses 5 dias, você vai perceber que sua fala começa a influenciar sua capacidade de resolver problemas. Porque a linguagem que você usa determina o tipo de solução que sua mente vai buscar. Se você diz, isso é impossível, seu cérebro para de procurar alternativas. Se você diz, ainda não encontrei a solução, ele continua buscando. A diferença está na forma como você formula o desafio. Vamos a um exemplo prático. Imagine que você está diante de uma situação financeira difícil. Se você diz, estou quebrado, está reforçando um estado de escassez. Se você diz, estou reorganizando minhas finanças, está ativando um estado de estratégia. Essa mudança verbal altera sua postura, sua energia e sua capacidade de ação. A psicologia comportamental mostra que a linguagem molda a percepção de controle. Pessoas que usam frases como eu posso lidar com isso, eu tenho opções, eu estou aprendendo, desenvolvem maior senso de autonomia. E esse senso de autonomia é um dos pilares da saúde mental. Porque quando você sente que tem controle, você reduz a ansiedade, aumenta a motivação e melhora a performance. Durante esses 5 dias, você vai aplicar frases que reforçam sua capacidade de liderança pessoal. Não liderança sobre os outros, liderança sobre si mesmo. Frases como, eu sou responsável pelas minhas escolhas. Eu posso mudar minha realidade com ações conscientes. Eu escolho agir com coragem, mesmo diante do medo. Eu sou capaz de influenciar positivamente meu ambiente. Eu tenho recursos internos para lidar com qualquer desafio. Essas frases não são apenas motivacionais, são estruturais. Elas reorganizam sua mente para operar em modo de construção, não de sobrevivência. E essa mudança é percebida em sua postura, em sua fala, em sua presença. Você não precisa convencer ninguém. Sua energia já comunica liderança. Outro ponto essencial. A fala consciente também melhora sua capacidade de lidar com conflitos. Quando você usa uma linguagem defensiva, você ativa o sistema de combate.
Quando usa uma linguagem empática, você ativa o sistema de conexão, e isso muda completamente o resultado da interação. Imagine que alguém te critica. Se você responde com "você sempre me ataca", está criando um campo de guerra. Se responde com "entendo seu ponto, posso refletir sobre isso", está criando um campo de diálogo. Essa escolha verbal determina se você vai construir pontes ou levantar muros. Durante esses 5 dias, você vai praticar uma comunicação que constrói. Vai parar de usar frases que alimentam o conflito e começar a usar frases que promovem entendimento. Vai perceber que sua fala pode ser uma ferramenta de pacificação, de mediação, de reconexão. A neurociência social mostra que a linguagem empática ativa áreas do cérebro ligadas à cooperação, à confiança e à reciprocidade. Ou seja, quando você fala com empatia, você aumenta a chance de ser ouvido, compreendido e respeitado. E isso não depende do outro, depende de você. Vamos a mais frases práticas que você pode usar. Posso te ouvir melhor para entender seu ponto? Vamos encontrar uma solução que funcione para ambos. Eu valorizo nossa relação e quero resolver isso com respeito. Estou aberto a aprender com essa situação. Vamos conversar com calma para encontrar o melhor caminho. Essas frases não apenas reduzem o conflito, elas aumentam a conexão. E conexão é a base de qualquer relação saudável. Quando você fala com consciência, você constrói vínculos. E vínculos são mais poderosos do que argumentos. Durante esses 5 dias, você vai perceber que sua fala começa a gerar impacto real. Vai notar que as pessoas te escutam com mais atenção, que os conflitos se resolvem com mais facilidade, que sua presença se torna mais respeitada, porque sua linguagem estará alinhada com sua intenção, e essa coerência é magnética. Augusto Cury fala sobre o poder da coerência emocional. E essa coerência começa pela fala. Quando você diz o que sente com respeito, quando expressa o que pensa com clareza, quando age de acordo com o que fala, você se torna uma referência. Não por imposição, por consistência. Essa prática de 5 dias não é um exercício de repetição. É um exercício de transformação. Você não está apenas mudando palavras, está mudando padrões, está substituindo impulsos por escolhas, está trocando reações por respostas, está saindo do piloto automático e assumindo o controle. E essa mudança é percebida em todos os aspectos da sua vida, na forma como você se relaciona, na forma como você trabalha, na forma como você se vê. Porque a fala consciente não é apenas uma técnica, é uma filosofia de vida. Uma forma de existir com mais presença, mais propósito, mais poder. Chegamos ao ponto final dessa jornada de 5 dias. Mas o que parece ser o fim, na verdade, é o início de uma nova forma de viver. Porque quando você muda a forma como fala, você não apenas reorganiza sua mente, você redefine sua identidade. E essa redefinição é percebida em cada escolha, em cada relação, em cada resultado que você constrói. Augusto Cury afirma que a mente humana é um território vasto e que poucos aprendem a habitá-la com consciência. A maioria vive como visitante, reagindo aos estímulos externos, sem entender que o verdadeiro poder está na forma como você interpreta e responde. E essa resposta começa pela fala. A fala é o primeiro ato de gestão emocional, é o primeiro passo para a liberdade interior. Durante esses 5 dias, você aprendeu que a linguagem não é apenas comunicação, é construção. Cada frase que você escolhe é um tijolo na arquitetura da sua mente. E essa arquitetura define sua capacidade de lidar com o mundo. Se você constrói com frases frágeis, sua estrutura emocional será instável. Se constrói com frases conscientes, sua estrutura será sólida, resiliente, preparada para qualquer tempestade. Vamos direto ao ponto. A fala consciente é uma ferramenta de autodefesa emocional.
Ela te protege de sabotagens internas, de manipulações externas, de padrões destrutivos que se repetem sem que você perceba. Quando você fala com clareza, você se posiciona. Quando você fala com firmeza, você se protege. Quando você fala com empatia, você constrói pontes. E essa proteção não é agressiva, é estratégica. Você não precisa levantar muros, precisa estabelecer limites. E esses limites são comunicados pela forma como você fala. Frases como, isso não é saudável para mim. Eu escolho me afastar dessa dinâmica. Eu mereço respeito, são afirmações que blindam sua saúde emocional sem gerar conflito. Elas comunicam valor, e valor não se negocia, se afirma. Durante esses 5 dias, você também aprendeu que a fala influencia sua saúde física. Estudos mostram que pessoas que usam linguagem negativa com frequência têm maior propensão a desenvolver doenças psicossomáticas, como gastrite, insônia, dores musculares e fadiga crônica. Isso acontece porque a linguagem ativa o sistema nervoso autônomo, que regula funções vitais. Ou seja, falar com consciência é também cuidar do corpo. Frases como eu estou em paz, eu escolho descansar, eu mereço cuidar de mim, não são apenas declarações emocionais. São comandos fisiológicos. Elas reduzem a produção de cortisol, aumentam a liberação de serotonina e promovem equilíbrio hormonal. E esse equilíbrio se reflete na sua energia, na sua disposição, na sua imunidade. Outro ponto essencial. A fala consciente também influencia sua espiritualidade. Não no sentido religioso, mas no sentido de conexão com algo maior. Quando você fala com gratidão, com reverência, com humildade, você ativa estados mentais ligados à transcendência. E esses estados ampliam sua percepção, sua intuição, sua capacidade de encontrar sentido na vida. Frases como, eu sou parte de algo maior, eu confio no processo, eu estou aprendendo com cada etapa, são afirmações que te conectam com a dimensão espiritual da existência. Elas te tiram do imediatismo, do desespero, da ansiedade. Elas te colocam em estado de presença. E presença é o maior presente que você pode se dar. Durante esses 5 dias, você também aprendeu que a fala consciente transforma relações. Quando você se comunica com respeito, com escuta ativa, com intenção clara, você constrói vínculos profundos. E vínculos profundos são a base de qualquer vida significativa. Você não precisa de muitos amigos, precisa de relações verdadeiras. E essas relações começam pela forma como você fala. Frases como, eu te escuto, eu valorizo o que você sente, vamos encontrar um caminho juntos, são pontes que conectam almas. Elas não resolvem tudo, mas criam espaço para que tudo possa ser resolvido. Elas não eliminam o conflito, mas transformam o conflito em oportunidade de crescimento. E isso é maturidade emocional. Augusto Cury fala sobre o poder da presença. E presença começa pela fala. Quando você fala com verdade, você está presente. Quando você fala com intenção, você está inteiro. Quando você fala com consciência, você está alinhado. E esse alinhamento é percebido por todos ao seu redor. Você não precisa se explicar. Sua energia já comunica quem você é. Agora, vamos além. A fala consciente também é uma ferramenta de criação. Tudo o que existe começou com uma palavra, uma ideia verbalizada, um desejo transformado em frase. Quando você diz, eu vou construir isso, você está ativando o processo criativo, está dando forma ao invisível, está transformando intenção em ação. Frases como, eu sou capaz de realizar, eu estou pronto para começar, eu mereço viver meu propósito, são sementes de criação. Elas não apenas motivam, elas direcionam. Elas organizam sua mente para agir, e ação é o que transforma ideias em realidade. Durante esses 5 dias, você aprendeu que falar com consciência é viver com propósito, que cada palavra é uma escolha, que cada frase é uma ferramenta.
Que cada conversa é uma oportunidade de construir, curar, transformar. E essa consciência é o que te torna livre. Você não é refém do que aconteceu. Você é autor do que vai acontecer. E essa autoria começa pela fala. Quando você escolhe suas palavras, você escolhe seu caminho. Quando você escolhe seu caminho, você escolhe sua vida. E essa escolha é sua. Sempre foi. Fale assim por 5 dias. E sua vida mudará completamente. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de viver nele. E isso é o que Augusto Cury nos ensina. Que a verdadeira revolução começa dentro. E que a fala é o primeiro passo para essa revolução. Agora é com você. Escolha suas palavras, escolha sua transformação, escolha viver com consciência. Porque a forma como você fala é a forma como você vive. E quando você muda a fala, você muda tudo. Se você chegou até aqui, comente abaixo a palavra transformação. Só quem assistiu até o fim vai entender o poder que ela carrega. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal, Pensando Positivo, e ative as notificações para continuar essa jornada de evolução. Aqui, cada palavra tem propósito, cada vídeo, uma missão.